alegria enorme poder contar com alguns visitantes, né? Outras pessoas certamente não puderam estar hoje, mas a presença dessas pessoas alegra o nosso coração, além da presença de todos os queridos, né? Para aqueles que estão nos visitando, talvez você não tenha entendido o fato do pastor estar orando por mim, não é uma oração simplesmente para que eu seja nesta noite um instrumento, mas pelas minhas condições essa semana foi um pouco difícil para mim, e especialmente hoje está bem difícil, e um pouco de dor que eu não tinha até então, mas hoje senti um pouco de dor, né? Mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo. Eu venho aqui pela graça de Deus, tão somente, né, irmãos? E esse é o desejo de todo aquele que serve verdadeiramente o Senhor, de servi-lo sempre, né? Se tiver que vir de cadeira de rodas, a gente vem de cadeira de rodas, não tem problema nenhum, né? A gente serve a Deus. O verdadeiro guerreiro é aquele que luta sempre, né? Com a cabeça erguida, e o nosso Deus nos dá essa força e essa obstinação independentemente de dores, das circunstâncias, de poder servi-lo. Eu sei que os irmãos estão aqui, né? E quase não vinha, né? Mas o senso de responsabilidade e o desejo, na realidade, de estar com os queridos falou mais forte, né? Deus conhece o meu coração. E eu quero, portanto, compartilhar com os amados um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Versículo 21. Gostaria de reiterar, né, o pedido aos irmãos para que os irmãos estejam intercedendo pela minha vida, para que Deus me prolongue os dias nessa terra. O nosso desejo é estar, né, com os irmãos, mas isso está na seara, isso está no âmbito, né, do controle de Deus, não está no nosso controle, né? O nosso controle, a nossa parte, é nós orarmos, né? Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão orando pela minha vida, e muitas pessoas estão orando com o coração compungido. João capítulo 4, versículo de número 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Existem cânticos muito gostosos de ser cantados, que falam da realidade bíblica
de adoradores que adoram o Pai, não de qualquer maneira, mas adoram o Pai em espírito e em verdade. E Jesus diz que o Pai busca, o Pai procura, é uma expressão, uma força de expressão que Jesus usa, porque na verdade os verdadeiros adoradores é que acham o Pai, né? O Pai se deixa ser achado. O Pai conhece todos os verdadeiros adoradores, porque é Ele que os faz verdadeiros adoradores, né? É uma expressão que Deus busca, procura, quer, né? Os verdadeiros adoradores. E se o Pai fala, ou perdão, se Jesus fala em verdadeiros adoradores, é claro que nós temos que pensar que se existe o verdadeiro adorador, existe, muito embora a palavra possa ser muito pesada, mas é a verdade, é uma consequência lógica desse texto, que existem também os pseudo-adoradores, ou mais difícil de se ouvir ainda, os falsos adoradores. E eu não quero dizer que está em xeque aqui o caráter da pessoa, a sinceridade da pessoa, o desejo da pessoa, sabe? O que está aqui é o diferencial de que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, e nós poderíamos dizer, ele adora no espírito. Então, o verdadeiro adorador, fatalmente, ele é uma pessoa que ele tem em sua vida o Espírito Santo habitando, ele se tornou uma nova criatura, e o próprio Espírito Santo que habita dentro dele o capacita a ser um verdadeiro adorador. Essa é uma expressão que, muito embora se cante a respeito de, muitas vezes nós não pregamos a respeito de, a respeito dessa expressão, o que viria a ser um adorador em espírito e em verdade. E muito rapidamente, porque depois eu quero falar um pouquinho sobre o que viria a ser uma pseudo-adoração, e nós corremos o risco sério, e muito provavelmente todos nós, em algum momento da nossa vida como crentes, tivemos um momento de pseudo-adoração, por conta das pessoas que se movimentam ao nosso redor, por causa do nosso filho pequeno que está ao nosso lado, por causa das pessoas que entram e saem, né? E muitas vezes isso tira a nossa atenção. E aquele momento que deveria ser um momento de adoração se torna um momento de canto, mais ou menos meia boca, né? Porque a gente canta na verdade, né? Mas aí as coisas... o exterior, o que está fora, né, nos atrapalha. O fechar os olhos é algo importante, não é uma coisa mística, não é porque ele até facilita a gente se desligar, né, quando a gente louva a Deus com os olhos fechados, né, do exterior, né. Eu quero dizer para você que a minha experiência pessoal, né, cada um tem a sua experiência, né? A minha experiência pessoal de adoração, ela, via de regra, não se dá na igreja. Você não se escandalize o que eu vou dizer para você. Porque como pastor, né, eu normalmente chego e fico no fundo, né? Você não me vê, você vê depois quando eu venho para o púlpito. Porque é coisa de pastor, né? Querer, talvez até seja um erro meu, eu reconheço, que talvez seja um erro meu, de como pastor olhar como é que estão as pessoas, né, o zelo de ver se realmente as pessoas estão ligadas no culto, se estão entretidas. Às vezes a gente vê pessoas no meio do louvor com celular, usando celular, né?
Se entristece o coração de um pastor, claro, né? E então aquele cuidado, né, de não ver as pessoas se movimentando, muitas pessoas conversando. É muito comum a gente, por incrível que possa parecer, né, durante o louvor, as pessoas conversando, mas conversando muito, né? E uma das ocasiões que tive a oportunidade de estar fora, em outro lugar, numa igreja onde eu não era pastor, né, e não tenho esse compromisso e essa preocupação, é a facilidade que a gente tem, né? E aí eu não fico atrás, eu vou para frente, né? E você entrar realmente numa atmosfera não somente de canto, mas numa atmosfera de verdadeira adoração, né? Eu tenho certeza que várias pessoas na igreja têm em sua mente puxa, aquele dia na igreja parecia que eu ia sair de mim, parece que, né? E uma experiência maravilhosa, no meio do louvor, e me entreguei, né? E você não sabe que você ali estava numa atmosfera de adoração, né? E isso não é coisa humana, isso não é coisa fabricada, não é coisa produzida, isso é coisa de Deus. E muitas vezes eu tenho isso, eu poder me desligar porque não tenho compromisso, né, no lugar onde estou, ninguém me conhece. Às vezes vou até em algum lugar que alguém me conheça, né? Mas ali, irmãos, ali eu me deleito, ali eu me derramo, né? E Deus quer isso. Deus, Ele nos chama, Deus nos elege, Deus nos redime, Deus nos salva, para acima de tudo nós sermos verdadeiros adoradores. Eu diria que a igreja, ela tem duas grandes missões, duas grandes tarefas enquanto igreja. A mais importante de todas é adorar a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus, nós podemos servir a Deus no nosso ministério, muitas coisas, mas a grande incumbência, o grande chamado, o que Deus, a busca de Deus é em cima de verdadeiros adoradores. Então, Deus quer adoradores. E Deus quer, evidentemente, que nós sejamos sal e luz neste mundo, através do nosso testemunho, e possamos evangelizar as pessoas que ainda não conhecem. Esse é o papel da igreja. Mas a primeira coisa, evidentemente, é sermos adoradores. Adorar em espírito, muitas vezes, a primeira coisa que vem à mente é adorar no Espírito. E quando você busca o texto no original, você vai ver que a palavra Espírito, traduzida por Espírito, ela não está em letra maiúscula, nem na nossa tradução, mas em letra minúscula. A lei fala em Espírito, quer dizer, no Espírito. Ela brota no Espírito, porque é no nosso Espírito que o Espírito Santo de Deus habita, né? O lugar da morada do Espírito Santo é nosso espírito. Então, adorar em espírito é adorar do mais profundo do nosso ser, no espírito, mas essa adoração, ela não acontece se não for por influência do Espírito Santo que ali habita. Então, na realidade, ela é gerada também pelo Espírito de Deus, né? E ela acontece não no âmbito da carne, mas no âmbito do espírito. Então, é um cântico, é uma adoração espiritual, e não muitas vezes, como pode acontecer, até carnal. É raro, mas acontece, né? E a gente precisa até advertir, porque existe uma coisa muito peculiar, né? A pseudo-adoração, ela é aparente, e muitas vezes ela pode denotar realmente uma adoração verdadeira, e não ser, né? Ela pode ser uma coisa mecânica, porque todos estão com as mãos levantadas, porque todos estão manifestando um determinado tipo de gesto, e muitas vezes a coisa se torna um pouco mecânica, né? A mecanicidade, né? E isso muitas vezes não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que está lá dentro. Por isso que às vezes, né, na igreja, você tem
essa experiência. Puxa, aquele dia o louvor estava, mas estava igual. Estava ali o baterista, estava o contrabaixo, mas o que aconteceu? É porque você, evidentemente, entrou, ajudado por Deus, pelo Espírito Santo, numa atmosfera de adoração. Adorar a Deus é o meu prazer, diz o cântico. Não existe nada melhor quando você verdadeiramente adora. Não existe prazer maior em adorar a Deus. Até isso é uma bênção. Eu diria que acho que a gente recebe mais de Deus do que a gente dá para Deus na adoração. Eu, pelo menos, penso assim. Quando a gente adora a Deus de verdade, a vontade é não sair, a vontade é não parar, a vontade é não desligar-se daquele momento. Mas, muitas vezes, as interferências exteriores nos impedem. Eu falei para você que a minha experiência pessoal é uma experiência de entrar nessa atmosfera da adoração dentro do meu quarto. Comigo é assim. Então, se eu for depender, por exemplo, de adorar a Deus na igreja, que eu deveria ter essa possibilidade, e eu tenho essa possibilidade, mas de realmente buscar, eu diria para você que eu acho que eu adoraria pouco. Mas quando eu estou no meu quarto, quando eu estou no meu canto, quando eu sei que celular não vai tocar, quando eu sei que ninguém vai me chamar, porque essa é a condição que colocam quando entro no meu quarto. Meus filhos, desde pequeno, sabem disso. Toda vez que eu entrava no quarto, eu dizia, Daniel tinha 8, 9 anos de idade, Fernanda, 10, sei lá. Eu dizia, o pai vai para o quarto, o pai vai orar, e o pai não quer que ninguém incomode. Se tocar telefone, o pai não atende. Se alguém quiser falar com o pai não vai atender. O pai está orando. Pode dizer, o pai está orando. E esse tempo que eu tenho vivido, alguém acha que da minha parte talvez seja um pouco de hipocrisia, por isso eu trouxe essa mensagem hoje, até pelo que eu estou vivendo, mas esse tempo que eu tenho vivido, de um ano para cá, eu tenho dito para algumas pessoas, e as pessoas se chocam. Alguém, de repente, acha que o pastor está sendo um pouco hipócrita, apesar de toda a luta que eu tenho passado, apesar de tudo que eu tenho vivenciado, eu digo que têm sido os melhores tempos da minha vida, de toda a minha vida. Eu volto atrás da minha juventude, eu volto atrás da minha total saúde. Não propriamente pelo sofrimento, não propriamente pelo que eu tenho experimentado, os exames, os tratamentos, que são muito... Eles judiam demais da gente, Não por isso, mas pelo que eu tenho justamente experimentado na minha busca a Deus e o que Deus tem me proporcionado em contrapartida ao que eu tenho vivido. Por isso eu tenho dito que eu tenho vivido os melhores momentos da minha vida. Isso você pode dizer para as pessoas sem medo nenhum, que eu falo isso, e Deus sabe que eu falo isso de coração, eu falo isso com toda a sinceridade. Mesmo sentindo dor, hoje cheguei agora ali, e quando o irmão Alex começou a orar pelas crianças, e aí a dor pegou forte, porque eu estou com uma dor agora que eu não tinha até então, que é uma dor na coluna. Estou sentindo dor na coluna. Como o câncer, ele é muito me falta a palavra agora, ele ataca facilmente, ele é muito forte. Então, para ele alcançar, segundo os médicos, para alcançar outros órgãos é muito rápido, o câncer do pâncreas. Então, já estou ligado, a esposa já quer que eu fale com a doutora Grazi para ver se fazemos aí. E eu fui pregar no tabuleiro, irmãos. E a minha cabeça não está nisso, Deus sabe.
Quando eu dobro o meu joelho para orar, a cabeça não está nisso, né? Eu oro por outras coisas, né? Mas o meu grande prazer tem sido, o meu momento especial, é o momento quando eu estou e o Espírito que gera essa verdadeira adoração, isso é orar no Espírito, em Espírito, né? Então é um momento prazeroso, né? Às vezes eu tenho compromissos, muitos compromissos, quero dizer para você que a minha vida não parou em nada, não deixei de fazer nada, absolutamente nada. Agora queria um pouquinho de vergonha na cara, então deixei de andar de moto. Faz aí uns 20 dias que eu deixei de andar de moto. Mas até 20 dias atrás eu estava andando de moto. Minha esposa quase enlouquecia, né? E liga para os filhos, teu pai saiu de moto e coisa. E eu saio, irmão, porque isso é bom para mim. Mas agora já estou realmente, né, exagerando um pouquinho, estou deixando só ligando a moto para não acabar a bateria, né? Então tem sido muito bom para mim, porque adorar em espírito é um privilégio, né? Eu acho que adorar em espírito é um privilégio. E Deus, Ele nos chama para nós sermos adoradores em espírito. E adorar em verdade significa não somente que a nossa oração, que a nossa adoração seja verdadeira, não seja aparente, não seja, mas que seja uma adoração sincera, né? Do fundo do coração, com sinceridade. Não existe nenhuma hipocrisia, né? Jesus falava daquela classe de pessoas que se postavam nas sinagogas e nos cantos das praças e começavam a orar alto, né? E Jesus usa essa palavra para as pessoas, aquelas pessoas, eles eram hipócritas porque eles queriam aparentar. Por isso, uma das características da pseudo-adoração é a aparência, então somente ela é aparente, né? Mas ela não é sincera. Então, orar em espírito e em verdade é orar do fundo do coração, ajudado pelo Espírito Santo que habita em nós e gera em nós essa adoração. Não é uma coisa que eu posso de mim mesmo. Eu sou capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, a entrar nesse tipo de adoração, onde nós sentimos aquela êxtase, aquela presença maravilhosa, e a gente não quer parar, e a gente passa a ter prazer em adorar a Deus, como diz o cântico, que depois nós vamos, no final, cantar, né? E em verdade, porque ela se estriba, ou ela encontra a sua justificativa, né? A sua base na verdade. Então não é só uma questão de ser verdadeiro na adoração, mas de orar em cima da verdade. Por que eu adoro Deus? Por que eu adoro? Tem um cântico agora, está se cantando, ou pelo menos até 2 anos atrás, que diz, não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Quem é Deus? Quem me diz o que é Deus? É a verdade. Então, à medida que eu comungo, que eu me alimento, que eu tenho o contato com a verdade, que é a palavra de Deus, então eu adoro verdadeiramente. Eu sei por que eu adoro Deus. Você sabe por que você adora Deus, né? Você o adora não com segundas intenções, não como uma pseudo-adoração que pode ser interesseira num jogo de barganha, né? Onde eu estou no culto para cultuar porque eu quero alguma coisa em troca. A verdadeira adoração, ela não é interesseira. E se existe um interesse, o único interesse é exaltar o Senhor e Salvador. Orar em cima, ou adorar em cima da palavra. A palavra me mostra quem Ele é. A palavra me diz quem Ele é. A palavra diz o que Ele fez por mim, o quanto Ele me ama. A palavra me mostra o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então eu o adoro pelo que Ele é. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu gostaria, se eu tiver aí uns 20, 15, 30 minutos, falar um pouquinho sobre essas diferenças muito sutis, né? Sobre o que seria a verdadeira adoração e a pseudo-adoração. Então, a primeira coisa que eu posso dizer
é que a pseudo-adoração ela é aparente. Ela pode ter cara, ela pode ter gestos, ela pode ter movimentos, ela pode ter sons, né, a voz, os gestos. Ela pode ter uma porção de coisa e ela não ser verdadeiramente uma adoração segundo aquilo que nós estamos falando. Eu diria que a adoração, a pseudo-adoração, certamente ela brota dos lábios, né? Você não está conectado, você não está ligado, você não está sendo induzido pelo Espírito. É alguma coisa, como disse anteriormente, mecânica. E todos nós podemos incorrer nesse tipo de coisa em algum momento, né? Eu, sinceramente, me perdoe se eu insisto nisso. Eu não sei se você realmente já teve a experiência de ter um momento de verdadeira adoração. Se você já teve, você sabe o que é, né? E quando a gente entra nisso, né? E eu, às vezes, até faço isso com alguém na igreja, como pastor, mas dá uma raiva na gente, né? Você está naquele momento maravilhoso, né, irmão? Alguém dá uma cutucada no teu ombro, alguém vem falar alguma coisa no teu ouvido. Não é verdade? Você está ali entregue a Deus, parece que você não está aqui, você está no céu, né? E alguém diz, irmão, eu queria... dá para me dizer as horas aí um instantinho? Que horas tem, irmão? Né? Ou alguma coisa parecida, né? E interromper aquele momento. E verdadeiramente adorar a Deus não tem, né? É mais do que cantar, né? É mais do que entoar cânticos. Adorar a Deus é maravilhoso. E a aparente adoração, ela brota dos lábios, né? É da boca para fora, usando um termo baixo, né? O sujeito falou aquilo da boca para fora, né? Pô, ele não estava sentindo aquilo, pô. Não leva em consideração, ele falou aquilo da boca para fora, né? E às vezes a gente faz isso, dependendo da circunstância, né? E essa adoração, essa aparente adoração, pseudo-adoração, ela acaba brotando tão somente dos lábios. Mateus, capítulo 15, e versículo de número 8, Jesus Cristo, claro, aqui é uma outra condição, eu não diria que seria aquele estado do crente que está meio desapercebido no culto, preocupado com alguma coisa, com o filho, mas aqui, claro, aqui é uma crítica severa, realmente severa, a algumas pessoas que aparentemente manifestavam um estado de honrar a Deus, de glorificar a Deus e, por extensão, por que não dizer, de adorar a Deus, né? Jesus Cristo falando para aquela classe de pessoas, basicamente fariseus, escribas, ele dizia assim, hipócritas, porque essa expressão hipócrita é forte, mas denota isso, né? Uma falsidade, uma aparência naquilo que a pessoa está falando e, na verdade, ela não sente ou não vive aquilo, né? Então, isso seria hipocrisia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí Jesus cita Isaías, né? Então, a classe de pessoas que honrava a Deus, porque de certa forma é honrar a Deus, né? Mas na realidade o seu coração está longe dele. Jesus disse assim, por que vocês me dizem Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo para vocês? Então seria também uma característica da aparente adoração, aquela que honra a Deus, adora a Deus com os lábios, mas o coração está distante de Deus porque não pratica e não vive aquilo que ele recomenda na sua palavra. Um segundo aspecto da pseudo-adoração é com relação à possibilidade de, em algum momento, ela se tornar exibicionista. Isso, normalmente, quem tem o dom
de discernimento de espírito, às vezes discerne isso, né? Quero dizer para você que não é um dom muito bom. É necessário na igreja, mas não é bom. Porque muitas vezes você vê uma atitude em alguém e todos veem de uma forma e, por intermédio do discernimento do espírito, você percebe que não é aquilo. Eu já tive experiências nessa área no passado e não foi uma experiência boa, foi uma experiência difícil, né? E a mesma coisa acontece com a questão da pseudo-adoração. A pseudo-adoração, ela não exalta a Deus. No caso desse aspecto do exibicionismo. Porque quando é a verdadeira adoração, a centralidade, o foco, o exaltado é Deus. Quando ela se torna pseudo-adoração e ela é exibicionista, o pseudo-adorador se torna o centro. Ele quer ser o centro da atenção. Então, muito cuidado com o que eu vou falar agora. Claro, preciso pisar em ovos para não ser injusto, porque eu sei que existe muita gente séria no mundo gospel, da música, mas eu sei que existe também pessoas que buscam a idolatria, né? Que buscam ser idolatrados, que buscam ser, eu não diria adorados, irmão, né? E aí, o pseudo-adorador, na realidade, ele se torna o centro do show. Hoje é esse termo que se usa abertamente, né? Os shows. Então, a banda tal, o cantor tal, vai dar um show, né? Você pode ficar um pouco assim, não fique escandalizado e não fique intrigado com o que o pastor está dizendo. Você depois só pense claramente no que eu estou falando, né? Quem não gosta de assistir, né, de ouvir, né, uma cantora, um cantor com uma bela voz, afinado, com uma boa banda, ouvir, né, um louvor, todo mundo gosta. Mas eu estou falando de adoração. Eu não estou falando de show. E muitas vezes, né, essa pessoa que se intitula um levita, entre aspas, que se intitula, né, um adorador, né, ele se apresenta como adoradores, muitas vezes eles se tornam objeto quase, eu diria quase, de adoração, porque no mundo é um espírito de adoração, né, os ídolos no mundo nós sabemos que eles são adorados, né, para os fãs, para aquela multidão de pessoas, fulano de tal ou fulano de tal, é o Deus deles. Então eles vivem por isso, né? Eles ficam muitas vezes 20 dias, 30 dias na calçada esperando para participar. É o Deus deles. E isso, de certa forma, né, é um risco de vir para a igreja. E muitas vezes o que nós vemos são pessoas que estão em cima, que não estão adorando a Deus, que estão sendo quase adorados, e os que estão embaixo também muito menos, não estão adorando, mas estão muitas vezes assistindo, né, aquele que é o astro da noite, a estrela da noite, né? E bem diz alguém que no nosso meio só existe uma estrela, e essa estrela é Jesus, só Jesus Cristo, né? Então, a questão dessa falsa adoração, de buscar, né, esse exibicionismo. E torno a dar o exemplo, Jesus fala muito bem, muito embora ali o contexto seja oração, mas eu acho que as coisas estão muito próximas, né? A oração da adoração. Quando Jesus disse, olha, quando você for orar, você entra no teu quarto, né? Você entra no teu quarto. Ele fala lá em Mateus capítulo 6. Não faça como os hipócritas, né, que vão lá para o canto, lá na sinagoga, e eles querem... Esse é o mesmo espírito, irmão, tá? Dessas poucas pessoas, eu diria, que muitas vezes fazem uso, né, da sua voz, do seu talento, né, para exibir-se, e não propriamente para adorar a Deus.
E existiam aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas, eles queriam ser vistos pelas pessoas. Esse era o desejo, era serem vistos, né, pelos outros. Jesus, não faça como ele. Entre, né, no seu quarto, em secreto, e Deus vai te recompensar. Agora, há poucos dias atrás, eu estava vendo, porque na internet a gente escuta muita coisa, né, irmão? No nosso meio tem muita coisa que a gente vê assim, não dá para escrever tudo, né? Mas eu achei interessante, conta-se de um pastor muito famoso, na realidade, dos anos 70, 60, pastorzão desse né, que ficou na história, na igreja dele, uma grande igreja, e chegou uma irmã para ele e disse, pastor fulano de tal, eu gostaria que o senhor me desse a oportunidade de eu adorar a Deus, de eu louvar a Deus. Claro, né, você entende o que ela quis dizer. Ela queria uma oportunidade para subir no púlpito e cantar, né? Louvar a Deus. Isso é muito comum em algumas igrejas, onde, né, vêm os irmãos, né, as irmãs, né, trazer aquele cântico especial, tal. E ela falou com ele uma vez, ele não deu resposta. E ela falou a segunda vez, pastor, por favor, eu gostaria de que o senhor me desse a oportunidade de poder louvar a Deus. E falou a terceira vez. E na terceira vez ela ficou triste com o pastor. Ela disse, puxa, pastor, eu já falei com o senhor já 2 vezes. Pedi, por favor, no final do culto, né? As pessoas tinham saído. As pessoas já tinham saído da igreja. Ela e o pastor. Eu pedi para o senhor já 2 vezes para eu louvar a Deus, né? E o senhor não me falou nada. Se você quer louvar a Deus, quero louvar a Deus. Pode louvar. Disse, como, pastor? As pessoas já foram embora. Não tem mais ninguém. Disse, mas você não queria louvar a Deus? Você quer louvar a Deus ou você quer ser visto pelas pessoas louvando a Deus? Né? Isso pode ser uma coisa um pouco forte, mas o sentido, pelo menos, a gente traz. Muitas vezes, né, essa falsa adoração, na verdade, está travestida, né? Na realidade, é travestida de adoração, mas é um desejo de exibicionismo, né? Sem falar, muitas vezes, quando a coisa se torna mais séria e mais grave, como eu, no passado, já vi muito, né? De coisas estranhas até acontecerem em espíritos que não eram o Espírito de Deus, né, e trazer até no meio das pessoas né, um medo, uma coisa pela forma, né, de se manifestar, muitas vezes, o que aparentemente seria uma adoração, mas aí descamba para um lado, né, e todo mundo vê que é uma coisa, inclusive, do mal, principalmente para quem tem um discernimento, né, mas também está ali um sentimento de exibicionismo, né? Mas o grande problema, eu diria, da pseudo-adoração é porque ela é muito limitada, né, irmãos? E eu acho que esse é o ponto-chave, né? Ela é muito limitada. Por que limitada? Ela é limitada no espaço, ela é limitada no tempo, e ela é limitada na circunstância. O que quero dizer com isso? Que a pseudo-adoração ela é limitada no espaço. Onde é que eu adoro? Eu adoro no domingo à noite lá na rua 7 de setembro, lá na rua tal. O meu tempo de adoração é ali. Isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos, porque para os samaritanos, o lugar de se adorar era Samaria, Monte Gerizim, e para os judeus, o lugar para se orar, ou para se adorar, era Jerusalém, no templo. Então as pessoas muitas vezes tinham essa ideia de ligar a adoração a um lugar. Então se limitava àquele espaço, né? Àquele lugar. Jesus disse para ela, vai chegar um momento, já chegou,
em que o verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus em qualquer lugar. Porque Deus não está restrito a um templo, a um monte. Deus é espírito. Então você vai adorar a Deus no teu carro. Você vai adorar a Deus andando na rua. Porque, conforme disse inicialmente, a verdadeira adoração, ela brota no Espírito e é gerada pelo Espírito. E muitas vezes você vai se surpreender e você se apanhar no momento de adoração, sim, dentro do teu carro. E aí alguém vai abrir tu olha para o lado assim depois, aquele momento assim que passou na sinaleira e tem um cara do lado com o vidro aberto, com dois olhão assim arregalados olhando para ti, porque tu estava ali no carro e ele percebeu que tinha uma coisa diferente ali com você, não é verdade? Então a verdadeira adoração, ela não se limita ao espaço, ao lugar, ao tempo. Quando é que você adora a Deus? Eu adoro a Deus no domingo, às 19h30 até às 20 horas. Esse é o tempo que eu tenho de adoração. Você não ora em outro tempo, em outra hora, em outro momento. Então, muitas vezes, a adoração, o que a gente acha que seria uma adoração, e pode até ser uma verdadeira adoração, mas muitas vezes é aquela coisa do culto. Todo cheio de interferência, microfone que estrala, caixa de som que estoura, criança que sai correndo, entendeu? Tudo isso, né, muitas vezes se torna um empecilho de você realmente adorar a Deus. Então, essa pseudo-adoração, e eu quero dizer para você, torno a dizer a você, que todos nós corremos o risco de, em algum momento, fazer isso, né? Pelas nossas condições, pela nossa vida corrida, né? E muitas vezes não nos sobra tempo, eu digo, né? O camarada acorda 6 horas da manhã. Ele já olha a agenda dele tá que é uma coisa, o dia todo. Aí ele vai tomar o café, já toma o café de pé, né? E o pão, um bisnagão daquele tamanho, ele come em 2 bocadas, né? E sai correndo. E aí a agenda dele é das 7 até as 10 da noite. E aí ele chega cansado, cara. Foi o dia todo número e marketing e coisa. Né? Todo mundo tem compromisso. Aí chega em casa 9h30, 10 horas da noite. Cansado. Vou tomar aquele banhozinho morno. Ele vai tomar um banho morno ainda, não é um banho gelado. Porque se fosse um banho gelado, ele despertava, né? Vou tomar um banho morno. O banho morno, o cara já sai dormindo dentro do chuveiro. Ele já sai dormindo já e vai para a cama. Mas eu tenho o meu momento de adoração. É lá, na igreja tal, naquele horário. A verdadeira adoração não encontra limite. No espaço, no tempo, mas especialmente a verdadeira adoração, ela não encontra limite na circunstância. Quando é que você adora? Quando é que você louva? Quando é que você canta para Deus? Quando tudo está bem. Quando as finanças estão em ordem. Oh, aleluia. E aí, irmão? Só benção, irmão, só benção. Está uma maravilha. Glória a Deus por isso, que sempre seja assim. Muito embora a gente sabe que não é sempre assim, né? Mas que fosse sempre assim, né? Irmão contente, alegre, feliz. Os filhos estão bem, tudo em casa perfeito, saúde, né? Então, aí, irmão, a pessoa sente vontade de cantar, de louvar, mas é a coisa aperta. Está desempregado, ficou doente, o filho está com um problema, né? E já para começar, ele já não tem nem disposição para vir na igreja. Já fica beçudo com Deus, né? Já bota o beção para Deus, né? E aí, Deus é o culpado, essa coisa toda. Puxa, por quê? Essa coisa toda acontece comigo. Então, a pseudo-adoração, ela é muito nesse sentido, né? De limitar-se, ela é muito limitada, né? A verdadeira adoração não tem lugar, não tem hora, não tem circunstância. E a Bíblia nos mostra
alguns exemplos, mas certamente o grande exemplo, para mim pelo menos, e por conta disso, que vejo nessa passagem o grande exemplo de verdadeira adoração, que é o caso de Paulo e Silas, né? O caso de Paulo e Silas, ele abarca esses 3 itens da pseudo-adoração. Paulo e Silas estão presos, né? Estão numa prisão, depois de ter pregado o evangelho, de Paulo ter feito algumas coisas maravilhosas, se levantam contra ele e os dois vão ser primeiro açoitados e depois são levados para a prisão. Então, na questão do espaço, Paulo não estava numa sinagoga, Paulo não estava no templo, Paulo estava numa prisão. E na prisão ele adora a Deus. Segundo lugar, Paulo ele não estava no horário que os judeus ensinavam para ter o tempo de adoração ou de oração. Paulo está adorando à meia-noite com Silas. Na prisão. Em que circunstâncias? Preso, mas além de preso, todo ferido, machucado e acorrentado. Aqui nós vemos a verdadeira, o que alguém poderia achar uma loucura, né? Puxa vida, que coisa. Só na Bíblia mesmo isso, né? Alguém adorar a Deus, mas isso é a verdadeira adoração. Por isso a verdadeira adoração, ela jamais será algo fabricado pelo homem, produzido pelo homem. Você pode até desejar ser um adorador. Você pode querer ser um adorador. Por isso que eu falo que não tem muito a ver com caráter, mas tem a ver com transformação de vida, com capacitação, com presença do Espírito Santo, com comunhão perfeita com Deus. Então isso é possível. Você está na condição de Paulo e você poder ser um adorador, não um hipócrita. Porque Paulo queria se mostrar para quem? À meia-noite. Para 100, 150 presos, criminosos que estavam lá. Mas o interessante é que enquanto eles louvavam a Deus, a Bíblia diz que os presos ouviam. Você não vê na Bíblia estar escrito que os presos estavam reclamando. Cara, meia-noite, vai dormir, fecha essa boca aí, rapaz, meia-noite. Pelo amor de Deus, cara, essa hora cantando. Todos ouviam. Porque era algo de Deus. E você vê que imediatamente a isso, a Bíblia diz que houve um grande tremor, que abriu as portas da prisão. Então, uma presença maravilhosa de Deus ali naquele lugar, numa circunstância totalmente adversa, num local totalmente inapropriado e num horário que não tinha nada a ver. A verdadeira adoração. A pseudo-adoração, eu posso falar muito sobre pseudo-adoração, para a gente analisar tudo isso, e refletir, na verdade. Mas a pseudo-adoração ela é contraditória. Ela é uma contradição com uma vida de santidade e uma vida de justiça. É impossível alguém manifestar uma verdadeira adoração e levar uma vida devassa, e levar uma vida de pecado. Como o contrário também. É impossível alguém que é cheio do Espírito Santo, que tem uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, e ele seja um pseudo-adorador. Fatalmente, ele será um verdadeiro adorador, porque essas coisas andam juntas. Não pode haver adoração com iniquidade. Deus não aceita. Quando eu me lembro do profeta Isaías, a grande admoestação de Deus pela boca do profeta Isaías, para um povo que insistia em ter uma atitude de devoção, mas a vida era uma vida de iniquidade, de mãos sujas de sangue, de homicídio.
de maldade. E Deus dizia, eu não aguento mais as vossas reuniões, eu não aguento mais os vossos sacrifícios, eu não suporto mais o incenso. Não chega a mim essa devoção de vocês, essa adoração de vocês, porque ela não é condizente com a vida que vocês levam. A falsa, a pseudo-adoração, ela muitas vezes, ela tem tudo a ver com uma vida de devassidão. A verdadeira adoração, ela sempre terá tudo a ver com uma vida transformada, com uma vida regenerada, com um novo coração. E Deus diz assim, ouçam a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 1. Vós, príncipes de Sodoma, olha a força de expressão que Deus usa para lidar com as pessoas de Jerusalém, uma cidade pecaminosa, e então a força de expressão, Deus chamando Jerusalém de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Estou cansado, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isso tudo era da lei de Moisés, Deus ordenou os sacrifícios, e ele dizia que isso seria cheiro suave para ele, chegaria como um cheiro suave, mas Deus não suportava mais isso, essa falsa devoção. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação. O incenso sempre foi o símbolo da adoração, né? A oração dos santos que chega diante de Deus como incenso, aquele anjos com as taças de prata dos incensos, é a oração dos santos, a nossa adoração. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, ou seja, pecado associado com ajuntamento solene. Não serve para mim pecado com adoração. Então, quando eu digo que a pseudo-adoração ela é contraditória, porque é isso, né? Nós podemos ter, muitas vezes, muita atenção, dentro do templo, uma atitude de gestos, né? De canto, de posição, de postura, né? E ela é aparente, mas a nossa vida está manchada. Eu dei aquele exemplo, acho que foi semana passada, da cantora, há muitos anos atrás, né? Numa igreja, uma cantora, não sei se foi numa quarta-feira ou se foi no domingo que eu falei, um pastor amigo meu, do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, estava numa igreja em Tubarão, na cidade de Tubarão, e subiu uma cantora, né? E a cantora, uma irmã da igreja, uma igreja bem tradicional, toda dentro dos conformes, dentro daquela igreja, né? Respeitava todos os costumes daquela igreja, de veste, de cabelo, essa coisa toda, né? Então, era aquela igreja. E a irmã subiu, uma irmã com uma voz belíssima. Imagina, né? Com uma voz belíssima, aquela coisa toda. Irmãos, como diz outro, o fogo caiu, né? E aí o pessoal começou a glorificar a Deus, e uma voz bela, e o pessoal muitas vezes se emociona, né, com aquela coisa. E quem via aquela irmã estava realmente adorando a Deus através do seu canto, né? E esse pastor, que à época não era pastor, Deus mostrou para ele claramente que aquela irmã estava em adultério, em cima do púlpito. Então eu pergunto para você, é possível alguém estar num estado de adultério e realmente estar numa condição de estar adorando a Deus? É possível isso? Isso não fecha. E eu quero dizer para você que a conversa não termina aí, porque quando terminou o culto, esse pastor chamou essa irmã num canto, bem particular, disse, irmã, eu tenho um recado para a irmã. É mesmo? É. Deus está dizendo que você está em adultério. E ela não negou. E ela começou a chorar, né? E depois, o final, o desfecho, não sei o que deu, mas ela realmente reconheceu que estava num caso de adultério. E muitas vezes, né,
a mecanicidade, isso que eu estou dizendo, irmão. Por isso que a gente precisa muito refletir, porque Deus está buscando e Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você, ouvindo tudo isso, possa pensar, puxa vida, será que em algum momento realmente eu adorei a Deus de verdade? Será que eu venho à igreja? Muitas vezes a atenção me é tomada, às vezes pela roupa de alguém, torna a dizer, por algum movimento na igreja, por uma questão de um celular, e vai passando o tempo. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e até arrumam um pretextozinho para estar com alguém ali fora numa sala conversando, o culto correndo, e às vezes a pessoa nem participou, nem teve interesse de participar do louvor. E imagine se a adoração dessa pessoa está restrita exclusivamente ao espaço, só aqui na igreja, e vem na igreja uma vez por semana. Como é que está a vida de adoração de alguém assim? Finalmente mesmo, a pseudo-adoração ela pode ser interesseira. Por que eu adoro a Deus? O que eu quero em troca? Isso você vai refletir e ver que nós vivemos já de uns 20 anos para cá um tempo em que muitas vezes a oração, a adoração ou o culto pode se tornar uma barganha com Deus. Então, você vai para a igreja e lá na igreja vai ter o louvor, vai ter o momento de adoração, porque você fez uma campanha para estar 10 cultos seguidos na igreja, porque você quer aquele bem, você quer aquele objetivo. Eu não sou nada contra quem faz propósito com Deus, eu estou falando de verdadeira adoração. Então, o camarada está precisando de algo, ele está gemendo por alguma coisa. E aí o pastor, irmão, vem para cá, vamos fazer uma campanha aqui, 7 sexta-feira para você. O que você quer? É isso, você vai. Venha para a igreja, venha louvar a Deus, venha adorar a Deus. Então, é uma adoração interesseira. A verdadeira adoração, ela só tem um interesse: exaltar o Deus. Nada em troca. Porque ela é gerada pelo Espírito. Ela não tem uma motivação humana. Ela é no espírito humano, ela não é na carne. A motivação dela não é material. A motivação dela é espiritual. Pensa no neto, quem já tem neto, ou no filho, quem tem filho. Teu filho é um cara um menino que está sempre com os amiguinhos, Você chega, ô filho, vem cá dar um beijo no pai. Ah, pai, agora estou indo brincar lá, jogar bola com meus amiguinhos. No tempo que o Juri jogava bola, hoje é outra coisa, Hoje é celular. Mas, vou brincar de carrinho, sei lá, vou andar de bicicleta. Aí chega um dia, o filho chega, começa a rodear você, dá um cheiro no teu cangote, dá um beijinho na tua bochecha, faz um cafunézinho na tua careca, aí tu já olha atravessado já. Tu já conhece o filho, Aí tu diz para ele, o que tu quer? É isso? O pai já sabe que o filho quer alguma coisa. Então é uma bajulação, na realidade é um agrado que tem um objetivo. Quantas pessoas, e graças a Deus acho que não é o nosso caso, nós que estamos aqui, você que está aqui, mas quantas pessoas em templos manifestam uma pseudo-adoração porque estão esperando alguma coisa de volta? Qual é o nosso interesse? O que nós buscamos? Nós buscamos tão somente adorar a Deus. É o que nós queremos. Nós queremos exaltar o Senhor. Mas, pastor, eu não sei como fazer, eu não sei adorar a Deus, eu não sei nem orar, pastor. Então, eu quero dizer para você que você precisa do teu jeito.
Porque, evidentemente, eu não vou te ensinar a orar. Não vou dizer para você quais são as palavras que você vai ter. Você vai ter que fazer isso provavelmente sozinho com Deus, buscar o teu quarto, gastar tempo diante de Deus. E certamente Deus vai te ouvir. Certamente o Espírito Santo, ele vai nos levar a isso. O Espírito Santo é tão maravilhoso. Ele não somente nos guia na oração. Eu não sei se você sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo na oração. Você começa a orar e você de repente se sente dirigido por ele a tomar um direcionamento na sua oração. E você começa a se aquebrantar, você sente que existe algo diferente. Não é você só que está orando ali, o Espírito Santo está te ajudando. Porque nós não sabemos orar como convém, diz a Bíblia. Mas eu vou mais longe, o Espírito Santo nos leva a essa condição perfeita, de adoração perfeita. Isso é privilégio. Isso não é tarefa, isso não é castigo, isso não é uma coisa árdua. Isso é privilégio, irmão. Isso é muito bom. E Deus, acho eu, escolheu você para você ser um verdadeiro adorador. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o Luiz Felipe. Nós vamos cantar um cântico. E depois nós estaremos orando. Eu, na hora da oração, vou pedir licença e vou me sentar, irmão. Porque eu estou aqui já, mas eu vou pedir para os pastores, para os diáconos que estiverem aqui, vir à frente. Né? E nós gostaríamos de orar por você. Você que deseja realmente ter momentos, né, com Deus, ou na igreja, ou a sós, mas de verdadeira adoração. Creia em mim. As coisas melhores de Deus são essas. Deus nos dá coisas, é verdade. Deus nos abençoa, Deus nos dá as coisas materiais, Deus é o nosso provedor, mas as melhores bênçãos são as bênçãos espirituais, são estas. São essas. Em espírito e em verdade. Você que sabe cantar, amado, louve a Deus. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, homem, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda é o Senhor em quem nós temos, e que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Meu amado, você que
sinto no meu coração de orar pelos enfermos nesse momento. Você que está com uma enfermidade, você que existe algo que os médicos ainda não conseguiram fazer, eu queria que você chegasse aqui na frente. O médico dos médicos, ele está presente aqui nessa noite. O Jesus que curou enfermos, o Jesus que ressuscitou mortos, que abriu a vista de cegos, o Jesus que tocou em paralíticos, que expulsou demônios, é o mesmo que está aqui através do seu Espírito. E eu queria que você colocasse a mão na sua enfermidade nesse momento. Nós vamos orar. Se os diáconos pudessem vir aqui na frente rapidamente, nós vamos estar orando. Eu queria que você começasse a pedir: Jesus, me toca, Jesus, me cura, Jesus, eu preciso de Ti. Comece a clamar. E você que está tudo bem contigo aí na sua cadeira, meu irmão, comece a orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Comece a interceder por eles. Comece a interceder pela vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore nesse instante. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu
Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é Santo é o Senhor. impossível. Levante a tua voz, adore. Adore. In the night, chori, anda, chori. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo. Espírito Santo de Deus, nós entregamos o nosso coração diante da Tua presença. O Senhor é maior do que tudo.
Não existe ninguém maior do que o Senhor. Não existe sentimento maior do que o Senhor. Não existe luta e prova maior do que o Senhor. Tu és maior do que todas as coisas. Nós nos submetemos diante de Ti, Pai, e Te agradecemos por esse momento, diante da Tua presença. E muito mais, Deus, muito mais do que sair extasiados desse momento, nós estamos preocupados que o que o Senhor pensou do nosso culto, porque o culto é para Deus. O Senhor é digno de culto, Pai. E nós, Senhor, falamos a Ti, nós oramos, nós Te pedimos, recebe o culto nessa noite, Pai. Recebe as ofertas, recebe a glória, recebe a honra, recebe os louvores, Pai. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida diante da Tua presença. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, debaixo da Tua graça. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Dá um beijo no teu irmão. Vá na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.